Olá, meus amigos, minhas amigas. É um grande, um enorme prazer estar falando com vocês novamente. Meu nome é Edmar Santos, eu sou médico cardiologista e esse aqui é o canal Evidências Médicas. Hoje nós vamos falar sobre qual a importância da relação do câncer com a doença cardiovascular, né? Se você tem algum familiar com câncer ou você tratou ou trata de câncer, é bom ficar esperto, porque é necessário também um cuidado cardiovascular adicional neste tipo de paciente, né? Nesse tipo de pessoa que, enfim, sofreu e sofre com uma doença terrível, cujo prognóstico muitas vezes é sombrio, o sofrimento é intrínseco à doença e os tratamentos relacionados a ela, mas tem melhorado muito, tanto o prognóstico quanto o tratamento desses pacientes, né? O que faz com que haja uma mais forte relação da doença cardiovascular com o câncer. Por quê? Evidentemente, essas pessoas vivendo mais, felizmente, claro, acabam também tendo a concomitância da doença cardiovascular, né? Então, como os fatores de risco são muito semelhantes, quer seja, por exemplo, obesidade é um fator de risco importante para o câncer e também para a doença cardiovascular. O sedentarismo é importante para a doença cardiovascular e para o câncer. Tabagismo, da mesma forma, acabam muitas vezes coexistindo na mesma pessoa os dois tipos de enfermidade. Adiciona-se a isso o fato de que muitas vezes os tratamentos para o próprio câncer são cardiotóxicos, né? Então confere sim uma problemática maior para as pessoas, mesmo aquelas saudáveis, que nunca tiveram problemas de coração, podem vir a ter em função do próprio tratamento para o câncer. Então é desejável que esses pacientes também sejam observados por um cardiologista, não é? Evidentemente, o número de mortes cardiovasculares no nosso país e no mundo inteiro é maior do que o número de mortes por câncer. Contudo, nos países de primeiro mundo, que conseguiram trabalhar bem com a mortalidade cardiovascular, quer seja porque as medidas preventivas, sobretudo na Europa, são intensas, né? Se atingem metas mais agressivas de colesterol, de pressão, de glicemia, de atividade física, de controle de peso, etc, e atendimentos mais precoces e eficazes, efetivos, permitem então que eles tenham uma taxa de morte para cada 100 mil habitantes menor do que 100 pessoas, né? Nos Estados Unidos essa taxa gira em torno de 160 e no Brasil em torno de 260. Tem países piores, como eu já disse em outros vídeos aqui, a Rússia, a Ucrânia está em 400, 500, então a gente está no bloco intermediário, mais ou menos alinhado com os países da América Latina, né? Que existe uma relação não completamente linear, mas uma relação forte da renda com a taxa de morte cardiovascular, né? Então, nesses países de primeiro mundo, vem ganhando espaço para a morte o câncer. Eles vão vivendo mais pela doença cardiovascular, acabam sendo vítimas do tratamento para o câncer. Então, a coexistência no mesmo paciente dessas duas condições é que fez-se necessário criar uma nova área de atuação, ainda não regulamentada, mas uma questão de tempo, que é a cardio-oncologia, quer dizer, cardiologistas e oncologistas que lidam neste campo tão sensível, né, para todos, né? E no Brasil não é diferente, os casos de câncer vêm crescendo, sobretudo câncer de mama, mulheres, né, que é a principal causa de câncer no mundo, e no Brasil também não é diferente, e este tipo específico de câncer, ele acarreta uma série de problemas adicionais, né? Não apenas ele, todo tipo, mas do ponto de vista cardiovascular, sim, porque, sobretudo na mama esquerda, quando você faz radioterapia, né, pode implicar em aumento do risco de formação de placas ateromatosas, com risco de infarto
e etc., né? A tríade relacionada às complicações cardiovasculares no câncer é espasmo coronariano, trombose, né? Trombose arterial. Claro que sempre quando o indivíduo tem uma trombose sem causa aparente, tem que buscar câncer, né? Trombose venosa, arterial. E também a aterosclerose rápida, uma formação maior de placas, né? Fora que também os clássicos, o tratamento, né, se baseia do câncer em geral, cirurgia é o tratamento melhor de escolha, que promove melhores resultados, depois radioterapia, depois a quimioterapia convencional e depois hoje mais recente a imunoterapia e também a terapia por células-alvo, né? Que usa como os receptores que são marcados, são avaliados antes, e aí você tem tratamentos que usam aí, tratamentos modernos e caros, evidentemente, que usam anticorpos monoclonais, então tratamento bastante sofisticado, endovenoso, e outros tratamentos que usam moléculas menores, né? Porque os anticorpos monoclonais ficam no extracelular, e no intracelular as drogas com terminação NIB, né? Que são inibidores de checkpoint, que a gente chama, né? Mas entre os quimioterápicos mais utilizados, as antraciclinas, elas são as que promovem maior cardiotoxicidade. Isso leva muitas vezes à insuficiência cardíaca. A questão é que essa droga, que são os quimioterápicos vermelhos, que são colocados, né, na sala onde o paciente recebe o quimioterápico, ele pode ter um efeito cardiotóxico rápido, mas ele pode ter um efeito cardiotóxico tardio, levando à insuficiência cardíaca, mesmo depois de 10, 20 anos que o indivíduo fez o tratamento. Portanto, quem recebeu a antraciclina tem que fazer acompanhamento cardiovascular para sempre, porque pode surgir uma falta de ar, estou meio cansada, uma dorzinha no peito, pode ser um efeito tardio da cardiotoxicidade promovida pelos antraciclinas. Em geral, doxorubicina, que é vermelha, né? Então dá aquela coloração que o pessoal chama da quimioterapia vermelha, né? Mas não apenas eles, remédios mais modernos também, como inibidores de receptores específicos, como aí o trastuzumab, que é o nome comercial Herceptin. Ele, como é um inibidor de HER2, é um receptor específico que está ligado ao tumor de mama. Contudo, essa droga, você não tem só o HER2 na mama, você também tem no coração. E aí acaba a própria droga atacando o coração, podendo, claro, promover também insuficiência cardíaca, né? E isso é um problema, sem dúvida nenhuma, grave. Essa insuficiência cardíaca, pela antraciclina, que eu falei antes, ela é mais permanente. Nem sempre, mas já por Herceptin geralmente é transitória. Nem sempre é isso que acontece. E o tratamento da insuficiência cardíaca é um tratamento complexo também. A taxa de morte é muito elevada. Em 5 anos chega a 50% de morte. E nos pacientes que têm câncer e fizeram uso dessas drogas, o prognóstico entre os pacientes Chagas, doença coronariana, que evoluíram com insuficiência cardíaca, é pior. Então tem que ficar muito atento para pegar logo no começo e tratar rapidamente. Existem estratégias mais modernas e atuais, como ecocardiografia, com um recurso específico, que é o strain longitudinal,
que nem todas as máquinas de ecocardiograma fazem isso, mas ele permite um diagnóstico mais precoce do que o eco convencional, né? A ressonância magnética também ajuda muito nesses casos, né? Você consegue ver muito mais do que o realce tardio, que é um achado comumente empregado, mas outras técnicas novas na ressonância nuclear magnética são mais específicas para a gente ver essa insuficiência cardíaca precoce e, portanto, iniciar logo o tratamento. A mensagem que eu quero dar nesse vídeo é: se você tem câncer, se você teve câncer, se você é necessário fazer um acompanhamento cardiovascular a posteriori, durante e depois do tratamento, porque pode existir efeitos tardios do próprio tratamento. Mas tem esses tratamentos novos, eu fiz aí, imunoterapia. Imunoterapia, ela parte da premissa que sua imunidade é baixa e, portanto, o tumor partiu daí, né? Partiu dessa incompetência imunológica de controle, então, enfim, da sua imunidade de impedir o surgimento do câncer. Então, você aumenta a sua imunidade, né, com esse tratamento, o que é muito bom, desejável e tem resultados extraordinários, principalmente no melanoma e no câncer de pulmão. Contudo, existe um entrave. Aumentando a sua imunidade, você fica mais suscetível às doenças autoimunológicas, né? Então, miocardite é um problema que pode surgir e é uma miocardite grave, né, nesses casos, né? É raro, é menos de 2% dos pacientes que tomam e recebem imunoterapia vão ter miocardite, mas uma vez tendo, a taxa de morte ultrapassa 35%, 40%. Então é algo gravíssimo, tem que ser visto precocemente. Se você está em tratamento de câncer, eu honestamente aconselho a fazer uma concomitância do acompanhamento também cardiovascular, dada a especificidade das complicações, né? Hoje já existem pós-graduações muito bem conduzidas, realizadas, né? Eu indicaria para quem é médico até uma delas, o do BCRI, Brazilian Research Clinical Institute, que é um instituto de patrimônio brasileiro, um instituto de pesquisa, mas também de formação em pesquisadores, né? E a mensagem é essa: sobretudo se você encontra-se em tratamento ou pós-tratamento, procure também um parecer do seu cardiologista e comece um acompanhamento regular, né? Existe algum tratamento de prevenção ao câncer? Muita gente fala da metformina, na aspirina. Existem alguns pequenos ensaios, sim, que mostram que haveria alguma proteção dessas drogas, mas não existe nível de evidência algum. São estudos sempre pequenos, geralmente observacionais, que mostram esse tal efeito. Então, não há conclusão nenhuma desse benefício. O que está muito bem estabelecido é manutenção ou perda de peso, né? Nunca obesidade. Obesidade é inimiga mortal do surgimento do câncer. Nunca fumar, evidentemente. E atividade física regular. Isso aí garante que você terá uma proteção bastante interessante, né? E sempre fazer exames periódicos, sobretudo mulheres, exames ginecológicos, homens fazer exames de próstata, são os cânceres mais comuns, né? Mas sempre buscar também apoio da clínica médica, né, que é a mãe de todas as especialidades médicas. Então, sugiro também, como sugestão, que todo mundo tenha um médico que faça um acompanhamento clínico regular. Isso permite com que diagnósticos graves sejam feitos precocemente, né? Tá bom? Um grande abraço, um ótimo dia e detalhe, inscreva-se no canal, ative o sininho que você ficará atualizado com os novos vídeos, tá bom? Tchau, até breve.